Olá, queridos irmãos. Estamos aqui hoje para fazermos reflexões sobre a religião do amor fraternal. Porque nós sabemos que todas as religiões são boas. O que difere são as pessoas. As pessoas, em qualquer religião, existem as boas e as que ainda não são boas. Mas na realidade, é a nossa conduta que vai fazer com que a religião que a gente escolheu seja boa, para nós principalmente. Então, todas as religiões são boas, o que difere é o que fazemos nela. Então a religião, ela não salva ninguém. Quem salva somos nós mesmos, são as pessoas e como elas se esforçam para manter nos trilhos do bem, do amor, da caridade, nos trilhos de Jesus. E hoje nós trouxemos aqui uma leitura muito interessante, importante, do livro Vinha de Luz, que fala Igreja Livre. Então Paulo nos relata o seguinte: mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Está lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Então o texto fala assim: o exame isolado deste versículo sugere um tema de infinita grandeza para os discípulos religiosos do cristianismo. A palavra do apóstolo aos gentios recorda-nos a igreja liberta do Cristo, não na esfera estreita dos homens, mas no limitado pensamento divino. O espírito orgulhoso e sectário, há tanto tempo dominante nas atividades da fé, encontra na afirmativa de Paulo de Tarso um antídoto para as suas venenosas preocupações. Em todas as épocas tem vivido na terra os nobres excomungados, os incompreendidos valorosos e os caluniados sublimes. Passaram nos circos das criaturas, qual acontece ainda hoje, perseguidos e desprezados entre os sarcasmos e a indiferença. Por vezes sofrem o degredo social por não se alvitarem ante as explorações delituosas do fanatismo. Em outras ocasiões, são categorizados à conta de ateus pelas suas ideias mal interpretadas. É que de quando em quando, rajadas de ódios e dúvidas sopram nas igrejas desprevenidas da terra. Os crentes esquecem o não julgueis e confiam-se a lutas angustiosas. Semelhantes atritos, contudo, não alteram a consciência tranquila dos anatematizados que se sentem sob a tutela do divino poder. Instintivamente reconhecem que, além da esfera obscura da ação física, resplandece o templo soberano e invisível em que Jesus recolhe os servidores fiéis sem deter-se na cor ou no feitio das suas vestimentas. Benfeitores e servos excomungados dos caminhos humanos, se tendes uma consciência sem mácula, não vos magoe a pedrada dos homens que se distanciam um dos outros pelo separatismo infeliz. Há uma igreja augusta e livre na vida espiritual, que é acolhedora mãe de todos nós. Emmanuel foi maravilhoso na explicação dessa passagem, onde Paulo fala da Igreja Livre e Augusta de Jesus, porque nós somos todos irmãos, independente das nossas escolhas, quaisquer que sejam, nós somos irmãos e precisamos nos amar e respeitar. E se queremos seguir a religião de Jesus, nosso mestre amado, nós precisamos conhecê-lo bem e senti-lo em nossos corações. Nós precisamos ter uma percepção aguçada de quem é o nosso mestre Jesus.
puro amor, respeito a todos, não teve preconceito por ninguém. Ele é o nosso modelo e guia, então é a ele que devemos seguir. Quanto exemplo que ele nos deu e dá diariamente, através de seus benfeitores espirituais e através da percepção dos nossos corações. Ele disse, por acaso, em algum momento, siga essa ou aquela religião? Não. Quando perguntaram a Jesus que, um momento, queriam tentá-lo, né? Sobre a política, sobre as taxas que eram cobradas na época de Jesus, o que ele disse? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus é o amor fraternal, é o respeito à individualidade de cada um, é o respeito ao livre-arbítrio, é o não julgar, não criticar, que cada um tem uma individualidade diferente. E se nós nos amamos, nós precisamos respeitar-nos. A religião do Cristo é o amor fraternal, onde tem respeito à individualidade, solidariedade, compaixão, benevolência, mansuetude. É muito importante a gente perceber, aprofundar quem era Jesus Cristo em nossos corações, porque eu vejo que tem muitas pessoas que ainda não entenderam a mensagem do Cristo. É só vocês observarem como tem brigas por causa das escolhas do outro. Jesus é o nosso exemplo, ele mostrou que devemos respeitar e não apontar o cisco no olho dos outros sem ver o argueiro que está no nosso. Que nós temos, às vezes, muito mais defeitos do que aquele que a gente está apontando. É preciso respeitar. O que gera ira é essa separação, é a discórdia, né, das escolhas um do outro, é o ciúme, a inveja. Nada disso vem de Jesus. Tudo isso é ao contrário. Nós precisamos prestar muita atenção, estarmos despertos para o Cristo, para o amor fraternal, para que tenhamos a consciência tranquila e paz nos nossos corações. Para continuar a nossa reflexão, nós trouxemos também aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 8. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação, assenta num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade. O dogma fora da igreja não há salvação se estriba não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, porém numa fé especial em dogmas particulares, é exclusivo e absoluto. Longe de unir os filhos de Deus, separa-os, em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos. Alimenta e sanciona a irritação entre os sectários dos diferentes cultos, que reciprocamente se consideram malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos esses sectários. Desprezando a grande lei de igualdade perante o túmulo, ele os afasta uns dos outros, até no campo do repouso. A máxima fora da caridade não há salvação consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade da consciência. Tendo-a por norma, todos os homens são irmãos e qualquer que seja a maneira por que adoram o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. É lindo, gente. Fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, não há salvação. Porque às vezes tem até um ateu que é muito mais caridoso, bondoso, respeita o próximo do que alguém que está inserido numa igreja. Aliás, quantas pessoas estão inseridas nessa ou naquela religião e fazem tão mal?
têm pensamentos negativos, planejam passar a perna nas pessoas, enganar, é desleal, tantas outras coisas, né? Inerentes ao nosso planeta ainda de provas e expiações. Precisamos despertar para isso. A religião não salva ninguém. O que salva é a nossa conduta, nossas escolhas para o bem, para a caridade, para o amor, para o respeito ao próximo, respeito às escolhas alheias. Eu posso ter minha família, minha mãe, meus pais, meus filhos, meus amigos, amá-los todos e conviver bem com todos, respeitando cada um as suas escolhas. E isso é o amor fraternal, que independente das escolhas que façam, é preciso ser bom, é preciso ser honesto, é preciso amar o próximo. Vamos então dar uma olhadinha também no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10. Fora da caridade não há salvação. Importantíssimo trecho que nós vamos ler aqui para nossa reflexão, dando continuidade ao Evangelho. Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o faixo celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravado no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-eis pelo perfume da caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a percrustar-lhe o sentido profundo e as consequências a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesses gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuam hajam de ser salvos. É que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertence. Paulo, o Apóstolo, Paris, 1860. Então, a nossa reflexão, a gente vai resumindo aqui. Quem faz o mal prejudica-se a si mesmo. Isso é a lei da causa e efeito. Quem faz o bem ajuda-se. E o que a gente quer para a nossa vida, para o nosso futuro? Tudo de bom, de melhor. Então é preciso ter consciência do que a gente está enviando para o universo. Porque o que a gente está enviando é que vai retornar. Cada vez que a gente envia coisas boas, atitudes boas, pensamentos bons, respeito à individualidade do outro, às diferenças, a gente está enviando energia boa que vai retornar para fazer que nós sintamos também muito bem.
Então a gente vai encerrar aqui com uma pequena leitura, um trechinho do livro Ceifa de Luz, no capítulo 41 de Emmanuel, também essas explicações maravilhosas de Emmanuel, que fala o seguinte: somos todos desse modo convocados não apenas a empregar dinheiro, mas também saúde, condição, profissão, habilidade, entendimento, cultura, relações e possibilidades, outras de que sejamos detentores em favor dos outros. Porquanto pelas nossas próprias ações somos valorizados ou depreciados, enriquecidos ou podados em nossos recursos pela contabilidade da eterna justiça. Permaneçamos assim, atentos às menores oportunidades de ajudar que se nos ofereçam na experiência cotidiana, aproveitando-as quanto possível, porque se as nossas reservas de tempo estão sendo realmente depositadas no futuro de serviço ao próximo, no banco da vida, a carteira do suprimento espontâneo nos enviará, estejamos onde estivermos, os dividendos de auxílio e felicidade a que tenhamos direito, sem que haja de nossa parte nem mesmo a preocupação de sacar. Maravilhoso, né? Então, independente das nossas escolhas, independente da religião que você escolheu para si, o importante é o amor que você distribui em todas as oportunidades que temos, na profissão que escolhemos, em tudo quanto é lugar, a gente tem possibilidades de fazer o bem sem ver a quem. Então é isso. O importante não é a religião, mas é o que fazemos dela e com ela, né? A religião não salva, o que salva é o nosso proceder, é a nossa conduta e o nosso esforço em nos melhorarmos a cada dia que passa. Então estejamos convictos que o nosso Mestre amado Jesus Cristo, ele sim é o caminho, a verdade e a vida. Sigamos o seu exemplo, aprofundemos as suas lições e aumentemos a nossa percepção em nossos corações de quem é o nosso Mestre amado Jesus. O que ele quis passar com toda a sua passagem aqui na Terra. Então é isso. Tenhamos essas reflexões, façamos essas reflexões e fiquemos todos com Deus. Nós somos os operários da paz, da corrente de orações para a paz no Brasil e no mundo. Trabalhamos para o Anjo Ismael desde 7 de junho de 2014. Deus nos abençoe.